Hoje a nossa diária é num lugar diferente e promete. Gente, essa atriz segue aqui. O cliente da vez é a Olive, uma marca de azeite. Essa marca tem um posicionamento super jovem e pediu pra gente mostrar o azeite aplicado em várias situações. O desafio de hoje vai ser criar 3 cenários diferentes e fazer eles em stop motion alternar entre si. Com o briefing na mão, foi a hora de juntar algumas referências e mostrar para o cliente um primeiro esboço de roteiro e ele já amou de primeira. Essa aqui é a referência que a gente está usando para essa animação. Então a ideia é que o ambiente mude e o produto fique parado exatamente no mesmo lugar. E aí, na referência, tudo muda, menos o fundo, tanto o fundo de base quanto o fundo de trás, né? E aqui a gente vai mudar. Então, a base vai mudar também. E aí, isso é uma dificuldade, porque eu teria que manter o azeite exatamente no mesmo lugar e mudar a base dele. Só que, imagina, é muito difícil colocar ele exatamente no mesmo lugar depois de ter mudado. Então, tomei uma outra decisão aqui de mudança de roteiro, improviso de roteiro rápido, que é, eu vou fazer a garrafa de azeite dar um giro, aí nesse giro ela motiva a mudança de cena, aí a cena muda, aí para. Aí depois ela dá outro giro, entendeu? Pra não ter que colocar a garrafa, tirar e colocar a garrafa exatamente no mesmo lugar, que eu ia ficar louca. A ideia já estava super funcionando, mas eu precisava agora mostrar pro cliente o que eu estava imaginando para ele conseguir entender como que a gente ia fazer isso funcionar. Então, eu defini quais seriam esses 3 cenários que a gente ia fazer mudar e eu pedi pro ChatGPT me ajudar a mostrar isso para o cliente através de esboços. Eu abri o ChatGPT e pedi ajuda para planejar essa cena. Eu descrevi como que era a cena e pedi para ele fazer um desenho. E aí ele fez essa imagem. Só que essa imagem tá muito realista. E isso é ruim. Porque eu gostaria de só fosse um esboço para eu mostrar para o cliente imaginar ali como que vai ser. Por que é ruim ser realista? Porque, primeiro, aumenta o sarrafo, ou seja, o cliente pode falar, nossa, mas a luz não era assim. E na verdade é para ser só um esboço. E outra, eu pelo menos não curto entregar já um resultado pronto, entre aspas, sabe? Então eu pedi para ele fazer num estilo de desenho, tal. Eu até falei para ele criar no estilo storyboard. E aí ele criou uma cena ali para mim. Aí ele fez das 3 cenas diferentes, né? Eu mandei pro cliente. Ele adorou o resultado dos desenhos, entendeu como vai ser, beleza, seguimos. Aí com isso aprovado, eu fui chamar minha diretora de arte favorita para esse job aqui comigo. Essa é a Débora, minha diretora de arte favorita, que coloca a mão na massa e foi minha parceira nessa produção. Esse aqui é o arquivo que a gente manda pro cliente aprovar antes da gente entrar de fato na produção. Então eu mandei com os 3 esboços ali pro storyboard e a gente também mandou os objetos de cena separadinhos. Então, ó, na cena 1, o que vai ser, na cena 2, o que vai ser, na cena 3, o que vai ser, porque aí com isso definido, a gente já consegue fazer a locação, por exemplo, a gente alugou uma televisão para cena 3, ou a gente já consegue comprar os ingredientes que precisa, comprar tudo, deixar tudo prontinho pra gente, de fato, começar a nossa diária. Com tudo pronto, foi hora de ir pro estúdio. Geralmente, a gente faz as nossas produções dentro do estúdio da Maria Marcolina. Mas como essa era uma produção maior, que a gente precisava de 3 cenários diferentes, tinham muitos objetos de arte para produzir e tudo mais, eu resolvi alugar um espaço maior. Foi aí que eu conheci o Estúdio Mió, que foi o lugar que a gente escolheu para fazer essa produção. Ele fica aqui em São Paulo e tem uma estrutura super completa. Você tem acesso a vários tripés, modificadores de luz. Além disso, ele é muito grande e você pode rodar mais de um set ao mesmo tempo. E o que mais me encantou foi o acervo deles. Um dos maiores diferenciais desse estúdio, de fato, é o acervo. Porque aqui a gente tem mais de 3.000 itens no acervo. Tem, tipo, muita coisa. É muito especializado em coisas de cozinha, né? Então, pra quem faz foto, vídeo de gastronomia, é perfeito. Inclusive, eu tava dando uma olhadinha no site. E no site tem a lista de tudo certinho, do que tem disponível e tudo mais. Aí vocês conseguem entender melhor certinho o que tem e o que não tem. E aí, além do acervo, também tem uma cozinha de apoio, que tem fogão, coisas assim, pra às vezes você vai preparar alguma coisa que precisa estar em cena e tal. Então, mão na roda. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você tiver interesse em alugar o estúdio para alguma produção, vale muito a pena. A gente teve que pensar uma logística que funcionasse nessa hora de montar os cenários, porque eram 3 cenários bem diferentes, com luzes diferentes, com fundos diferentes, com objetos,
E se a gente fizesse isso animando em stop motion, seria complexo demais. O que a gente vai fazer? A gente vai montar uma cena de cada vez para mandar para o cliente, ele vai aprovar essa cena e aí depois de tudo aprovado, a gente vai desmontar tudo e montar animando. Por quê? Por que a gente precisa fazer isso? Porque, não é que precisa, né, mas eu acho muito mais fácil na hora de animar. Porque aí a gente vai ter a marcação de onde cada um dos objetos vai estar na cena. Então, por exemplo, tem essa cesta de frutas. Essa cesta, imagina se na hora a gente animando, colocando as coisas em cena, será que a cesta fica aqui, será que fica ali? Não, então a gente precisa de uma base para isso. Daí a gente vai fazer um clique, vai aprovar com o cliente, a posição é essa, o ângulo é esse, a luz é essa. Topa, beleza, fechou. Aí a gente vai desmontar tudo e vai animar de novo, montando com as marcações já certinho de onde vai cada coisa. Nosso primeiro cenário era um piquenique no parque, e aí para isso a gente ia usar grama no chão e um céu para colocar no fundo. Baixinho é um problema, né? Teve uma outra coisa que eu fiz com a ajuda do ChatGPT, que eu fiz mais para testar, eu acabei nem usando tanto, mas eu acho legal compartilhar com vocês, que é pedir para ele te ajudar na hora da iluminação. Então o que eu fiz? Eu falei para ele, a minha cena é essa daqui, e aí eu fui no Pinterest, peguei uma referência de uma iluminação que eu curti, e falei assim, eu tenho esse equipamento. E falei, eu queria chegar nessa luz, mais gamer, por exemplo. Como você acha que eu tenho que distribuir isso no meu set, com temperaturas de cor, intensidade e tudo mais? E aí ele criou um esqueminha de luz. No fim, eu fiz isso mais para testar, eu achei que eu gostei do resultado, mas na prática as coisas não são tão, certinhas assim, é um pouco difícil de aplicar. Mas se você estiver muito perdido, não souber como chegar numa luz específica, ou o cliente fala, nossa, eu quero essa referência de iluminação, e você não sabe muito bem como chegar nela, às vezes pode ser uma boa ideia. Coloca a referência da iluminação que você quer, explica como vai ser essa cena, fala quais equipamentos você tem, e aí ele pode te dar um mapinha ali, uma prévia, um rascunho de um mapa de luz, pode ajudar bastante. E a maior dificuldade dessa produção é que a gente vai ter 3 iluminações muito diferentes. Na primeira cena é uma iluminação mais aconchegante, nessa cena é uma iluminação mais solar e na última cena é uma iluminação totalmente noturna, de gamer. E aí, como que a dificuldade é fazer a transição de uma cena para outra e de uma iluminação para outra. Então eu vou ter que usar exatamente as mesmas luzes que eu estou usando, só que mudando cor, mudando temperatura de cor, mudando intensidade e, em alguns casos, mudando posição. Eu anotei, fiz uma colinha de quanto que é a temperatura de cor e a intensidade de cada uma das luzes, para, quando for a cena, eu saber que eu entro daqui para cá. Então, a primeira é aquela luzinha pequena em 10% com 3.500 Kelvin. Aí a gente montou todo esse cenário do piquenique, ficou lindo, eu adorei, uma luz incrível, mandou pro cliente, ele aprovou e antes da gente desmontar a gente recebeu uma visita inesperada. Cara, aconteceu um fenômeno muito maluco, que é uma borboleta veio aqui, pousou na perna da Débora, diretora de arte, e aí a gente colocou ela no cenário e ela tá lá até agora, por isso. Olha, é a melhor diretora de arte que pode existir na face da Terra. A diretora de arte trouxe uma borboleta pro cenário de piquenique. Não pode, a borboleta ficou aqui na cena de piquenique, lindíssima. Olha que linda que ficou a nossa primeira cena de piquenique, ainda teve a nossa atriz abrilhantando a cena toda. O legal desse software que a gente usa é que a gente consegue mexer em todas as configurações da câmera por aqui. Então a gente não toca na câmera, porque a ideia é, colocou a câmera no lugar, não mexe mais nela. Então tudo, se eu quiser aumentar o diafragma, obturador, ISO, tudo eu posso mexer por aqui. Até o foco. Então se eu quiser mudar o foco de lugar, eu posso clicar aqui e mudo o foco de lugar sem tocar na câmera. Depois dessa cena do piquenique, a gente foi para uma cena que era um fim de tarde de jogos. Então, o que eu fiz? Eu quis trazer uma iluminação mais aconchegante para ela, né? Deixar ela mais aconchegante. Coloquei um abajur lá no cantinho, deixei uma luz bem quente e isso trouxe toda uma vibe. E o cliente estava felizão recebendo as fotos, eu fiquei até surpresa. Na segunda foto para o cliente, para ele aprovar, esse cliente está bem fácil, eu tô achando ótimo, que ele tá gostando de tudo. Vamos ver se vai gostar dessa.
A última cena já era mais noturna e tinha uma vibe meio gamer. E aí, pra isso, a gente pegou essa televisão antiga de tubo, que era lindíssima. E eu queria muito que ela tivesse ligada, só que ela não funcionava. Aí a solução que eu encontrei foi deixar esse LEDzinho aceso, virado pra ela, numa luz mais azulada, pra dar essa sensação de que a luz vinha de dentro. E eu achei que super funcionou. Aí eu ajustei os últimos detalhes, coloquei o produto no centro da cena. E essa é uma das minhas preferidas. Esse tripé aqui é um tipo de tripé chamado tripé de coluna, que ele basicamente é a coisa mais estável que tem na vida. E pro stop motion é perfeito. Obviamente eu não tenho um desse, nem cabe no meu estúdio, mas quando eu tiver um estúdio grande assim, tipo o estúdio Mior, aí eu vou ter. Mas ele é ótimo, porque ele é muito, muito, muito estável. Tipo, o Michael, nosso cameraman, tava falando que ele esbarrou aqui e o bagulho nem se mexeu. Imagina, esse tripézinho de luz que eu uso... Então, isso é muito legal, inclusive da estrutura aqui do estúdio, porque você pode confiar 100% que vai dar bom, você coloca ali a câmera e nunca mais mexe e manda ver. A gente já montou as 3 cenas, mandou para o cliente aprovar, o cliente aprovou enquadramento, iluminação, posição das coisas e tudo. Aí agora a gente desmontou todas e vai remontar elas animando. A gente colocou a foto anterior. Isso, levanta a garrafa e mostra. Ó, a foto anterior tá em fantasminha, tá vendo? E a gente tá colocando as coisas exatamente no mesmo lugar que estava antes. Então, isso é bom porque vai fazer com que a gente não fique perdendo tempo pensando onde eu vou pôr isso. Esse trabalho já foi. A gente já pensou onde tudo vai, o cliente já aprovou, e aí agora a gente só vai reproduzir isso, só que desse jeito agora, animando. A hora da animação é aquele esquema de sempre, paciência. Mexe um pouquinho, tira uma foto, mexe um pouquinho, tira outra foto. E aí depois de mais de 140 fotos tiradas, a nossa animação ficou desse jeito. E aí, curtiu um pouquinho dos bastidores da nossa diária? Bom, se você gostou, se inscreve, comenta, faz tudo isso. A gente se vê no próximo vídeo.